Eu quero ler com vocês uma passagem bíblica conhecida, Atos capítulo 2, vamos ler dos versículos 1 até 4, dos versículos 1 a 4, é uma passagem conhecida. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Pentecostes está ligado à colheita, à festa, à alegria, à celebração, enfim, se chegou ao novo tempo e veio a colheita, e o Pentecostes, então, essa festa judaica estava ligado a isso. Então os judeus estavam lá em Jerusalém, e nesse tempo estavam lá os discípulos do Senhor, que estavam reunidos em algum lugar, muito possivelmente na região do templo, e eles estavam ali, o Espírito de Deus veio sobre eles. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E quando o Espírito de Deus veio, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse, e esse barulho, esse mover do Espírito, e teve um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu a casa onde eles estavam. E então eles começaram a falar em outras línguas, e as pessoas que ouviram aquilo foram até ver o que era aquele barulho. E chegaram lá e viram aquela gente falando em outras línguas, e alguns disseram: tão bêbado, o que é isso? Isso é loucura. Não é muito diferente hoje, né? Quando alguns nos ouvem falar em línguas e criticam, isso é loucura, o que é isso? Né? E daí eles disseram: estão bêbados. Daí que vem o Pedro e diz: ei, 9 horas da manhã ninguém está bêbado. Não é isso. Isso não é o que vocês estão pensando. Isso não é loucura, não. Isso não é embriaguez. Isso não é gente que está fora de si. Não, isso é o Espírito de Deus. Isso é uma manifestação sobrenatural. E é por isso que vocês estão estranhando, porque não é natural, é sobrenatural. E tudo aquilo está acontecendo. E o que possivelmente aconteceu, que nessa sala superior que eles estavam, ali na região do templo, possivelmente, e eles descem, e então é reunida uma multidão. Lá numa sala não ia caber uma multidão, né? Mas daí, possivelmente eles vêm, a multidão vem, e eles estão ali, e tem uma multidão, e Pedro anuncia o Evangelho. Na festa da colheita, o Evangelho anunciado, o Espírito vem nessa colheita, e nesse dia há uma colheita de 3.000 almas. Esse dia foi profético. Deus, na sua soberania, escolheu esse dia, o dia da colheita, para que viesse essa primeira colheita, essa primeira grande colheita, tudo começasse na vinda do Espírito Santo. As coisas iam mudar, a vida das pessoas mudaria. Algo diferente ia acontecer. A vida ia mudar. Em que sentido que a vida mudou? Será que a vida mudou no sentido de que acabaram os seus problemas? Acabaram os seus desafios? Não.
A vida mudou no sentido que o Espírito Santo viria sobre eles para estar com eles, para capacitá-los a enfrentar os problemas e a enfrentar os desafios de uma maneira diferenciada. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, Jesus diz assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: o Espírito Santo está vivendo com vocês. Por que Jesus dizia isso? Porque Jesus tinha recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha vindo sobre Jesus. Então Jesus disse: o Espírito Santo está com vocês. Por quê? Porque Jesus estava ali, o Espírito Santo estava com eles. E daí Jesus disse: e estará em vocês. Jesus não disse que o Espírito Santo estava neles. Jesus colocou no futuro. Ele estará em vocês. Gente, essa era uma notícia maravilhosa que Jesus estava dando aos discípulos dele. Nesse capítulo 14, Jesus estava dizendo ali, já anteriormente, anunciando que ele iria morrer. Mas daí ele disse: não se perturbe o coração de vocês. Vocês creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. E Jesus estava falando disso, que ele ia, mas ia voltar e tudo mais. Mas aquelas notícias de ficar sem Jesus não eram nada boas. Eles não queriam entender isso. E eram coisas que vinham no ouvido e já saíam no outro, porque eles tinham uma expectativa em Jesus, que Jesus ia ser o rei, ia libertá-los do Império Romano. Eles queriam um libertador político. E daí Jesus começa a falar essas coisas de deixar, de ir para o Pai. Não era isso que eles queriam. Mas a notícia que Jesus estava falando ali, algumas coisas difíceis. No entanto, aqui tem uma notícia maravilhosa, que eles possivelmente não se atinaram. E não mesmo, senão eles teriam reagido diferente. Jesus estava dizendo que o Espírito Santo estava com eles e estaria neles. Jesus estava dizendo: vocês receberão poder, vocês receberão uma nova capacidade, vocês receberão uma condição sobrenatural, diferenciada de viver a vida. Era isso que Jesus estava dizendo: ei, Deus estará não somente com vocês, mas em vocês. O Espírito Santo estará em vocês. Por que Jesus colocou no futuro? Porque aqui Jesus estava anunciando o Pentecoste. Jesus estava anunciando uma vinda do Espírito Santo, que na verdade sobre os discípulos começou a vir quando Jesus sopra sobre eles o Espírito. E ali há um novo nascimento, o Espírito de Deus já vem sobre eles e, posteriormente, eles vão ser cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E o Espírito Santo é Deus não somente conosco, mas é Deus em nós. A Bíblia diz que nós somos o santuário, o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos a habitação. Agora, nós temos um privilégio muito maior do que o povo do Antigo Testamento. O povo do Antigo Testamento tinha Deus com eles, o Espírito Santo se manifestando lá no meio deles. O povo do Antigo Testamento viu a nuvem de fogo, coluna de fogo, viu muitas coisas, mas eles não tinham Deus dentro deles.
Sabe, muitas vezes nós não temos noção do valor do Espírito Santo em nós. Quem pode ter? Como é que alguém tem o Espírito Santo? Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando ali, 3º capítulo de João, do novo nascimento. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus estava dizendo, estava falando em nascer de novo. Nascer de novo. Quando é que a gente nasce de novo? Quando é que o Espírito de Deus vem a nós? Quando nós ouvimos a palavra de Deus e abrimos o nosso coração à palavra. Nascer da água, alguns colocam isso como batismo nas águas, ou seria o primeiro nascimento, porque enfim, o bebê no ventre está envolvido em água. Mas eu entendo que nascer da água tem a ver com nascer da palavra. A água é um símbolo da palavra. Paulo fala aos Efésios com a lavagem com água pela palavra. Mas, enfim, a grande verdade é que a palavra está junto ali no novo nascimento. E aquele que nasce da água e do Espírito, quando abrimos o coração para a palavra de Deus e recebemos Jesus, que é a palavra viva, o Espírito de Deus entra em nós. E nós já passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Ele mora em nós. Então, todo aquele que recebeu Jesus já tem o Espírito Santo. Não é que só tem o Espírito Santo quem fala em línguas. Não! Quando nós acreditamos, e a Bíblia diz que quando cremos, o Espírito de Deus vem sobre nós e somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos sela, há uma marca em nós. Não é que só tem Espírito Santo quem fala em línguas, só é salvo quem fala. Não, não, não. As línguas não nos salvam, quem salva é Jesus. Mas quando somos salvos, nós nascemos do Espírito. O Espírito de Deus vem ao nosso espírito, e então nós somos feitos novas criaturas. O Espírito Santo, Ele quer falar a nós, porque Ele está conosco e nós estamos onde Ele está, mas o Espírito Santo também quer falar a partir de nós, em nós. Mas isso exige uma comunhão. E nós temos comunhão com o Espírito Santo quando nós lemos a palavra de Deus, quando oramos, quando cultuamos a Deus, louvamos. Nós precisamos, então, ser cheios do Espírito, desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo.